Caminhoneiro se apaixona por frentista, mas o que ele fez depois, ninguém acreditou. Capítulo 1. A estrada e o vazio. Eu sempre achei que tinha escolhido a estrada. Com o tempo, percebi que foi ela quem me escolheu. João Mendes, 42 anos, caminhoneiro há 20, solteiro desde sempre. Não por opção, mas porque a vida foi acontecendo e eu fui deixando. Casei 2 vezes com a solidão. Uma vez com o volante, outra com o silêncio. E aprendi que ambas não traem, não cobram, não perguntam onde você estava. Só ficam ali, grudadas na pele, tão naturais quanto o diesel debaixo das unhas. A cabine era meu único lar de verdade. Cheiro de plástico velho, café requentado, aquele suor azedo que não sai mesmo lavando o banco. Ali dentro, eu sabia exatamente quem eu era. Mais um bruto rodando pelo Brasil, levando carga, cumprindo prazo, fazendo conta mental de quanto ainda faltava para a aposentadoria. Não tinha foto pendurada no espelho, não tinha santinho no painel. Só um terço velho que minha mãe me deu antes de partir e que eu nunca tirei dali. Mais por respeito à memória dela do que por fé. Eu saía de Anápolis rumo a Palmas toda semana. Era minha rota fixa há 6 anos. Conhecia cada lombada, cada curva traçoeira, cada posto onde o café prestava e onde não prestava. Tinha até os buracos mapeados na cabeça. A BR-153 era minha segunda casa, ou talvez a primeira, já que a casa mesmo, aquele apartamento alugado no fim de Goiânia, eu só via de 15 em 15 dias, e mesmo assim, para dormir, lavar roupa, pagar conta e voltar. Eu não era daqueles caminhoneiros que tinham histórias para contar. Não tinha mulher em cada cidade, não tinha filhos espalhados, não tinha aventura de boteco. Eu era o oposto disso tudo, discreto, quieto, pontual. Entregava a carga, assinava o canhoto, voltava. Os outros me achavam chato. João Sério me chamavam, e eu aceitava, porque ser sério era mais fácil do que admitir que eu estava com medo. Medo de me envolver, medo de sentir de novo, medo de estragar a vida de alguém com essa rotina que nem eu mesmo entendia direito. A estrada tinha um jeito de sugar tudo. O tempo, o corpo, a vontade. Acordo 4 da manhã, motor ligado, pneu checado, carga amarrada. Rodo até o corpo pedir arrego. Parou, como alguma coisa sem gosto, deito no banco e durmo 3, 4 horas. Acordo de novo. Repete. É assim, todo dia. E no meio disso, a cabeça vai ficando vazia. Não sobra espaço para pensar em futuro, em plano, em sonho. Sobra só o agora. O próximo quilômetro, a próxima entrega, o próximo mês. Mas naquela quinta-feira, vindo de Anápolis com uma carga de fertilizante, eu estava mais cansado que o normal. Tinha chovido forte na serra, a pista escorregava, e eu vinha segurando o volante com força demais. Ombro travado, pescoço duro, aquela dor surda que sobe pela nuca e aperta a testa. Calculei que dava para chegar em Porangatu antes do anoitecer, abastecer num posto que eu conhecia, pegar estrada de noite com a temperatura mais amena. Planejamento de sempre. Matemática da sobrevivência. Só que a estrada, às vezes, muda o plano. E foi ali, naquele trecho maldito antes de Jaraguá, que o motor começou a estranhar. Um barulho seco, como se algo tivesse soltado por dentro. Diminuí a marcha, senti o caminhão puxando para o lado. Encostei no acostamento, desci, abri o capô. Calor do motor subindo na cara, cheiro de óleo queimado, aquela sensação de que o dia ia ficar mais longo. Olhei para o céu. Sol rachando a terra, nem sombra para se esconder. Liguei para o mecânico conhecido. Tá longe, João. Vai demorar umas 3 horas para eu chegar aí. Respirei fundo. Não tinha escolha. Sentei na sombra do caminhão, costas no pneu, boné na cara. O calor subia da terra. O cheiro de asfalto derretido misturado com mato seco. Cigarras cantavam alto. Aquele som irritante que não para nunca. Peguei o celular, sem sinal, claro, porque quando a gente precisa, o Brasil some. Fiquei ali, olhando para o horizonte, vendo o caminhão passar, poeira subindo,
vento quente batendo na cara. E foi ali, naquele vazio todo, que uma coisa estranha aconteceu comigo. Eu percebi que não tinha ninguém para ligar, ninguém para avisar, ninguém esperando. A última vez que alguém perguntou, "Cadê você?", foi faz tempo. Não lembrava nem quando. Minha mãe já tinha partido. Meu pai sumiu quando eu era moleque. Irmãos, não tive. Amigos, os da estrada não contam. Amizade de caminhoneiro é descartável, cada um na sua rota. E mulher, bem, nunca deixei ninguém chegar perto o bastante para se importar. Será que era isso? Será que eu tinha virado isso? Um homem sem ninguém? 52 toneladas de carga no baú e nenhum peso no peito? O mecânico chegou tarde, consertou o que tinha que consertar, cobrou o que tinha que cobrar. Segui viagem já de tardezinha, atrasado, tenso, com aquela sensação ruim de quem perdeu o timing. Quando cheguei em Porangatu, o posto que eu conhecia estava fechado para reforma. Tive que parar em outro, menor, mais simples, um daqueles de beira de estrada que você nem repara direito. Parei só porque não tinha escolha. Não sabia que ali, naquele posto sem graça, no meio do nada, minha vida ia virar do avesso. Desliguei o motor. Silêncio. Desci devagar, corpo doído, mente cansada, puxei o boné, limpei o suor da testa e foi aí que eu olhei para o balcão e vi ela. Continue lendo. Capítulo 2. Em breve. Comente se você também já sentiu esse vazio na estrada da vida. Continue along o próximo 1326. Architected Extended Narrative Chapter with Sensory Depth and Emotional Vulnerability. Capítulo 2. O sorriso que quebrou o automático. Ela estava de costas, organizando as prateleiras atrás do balcão. Cabelo preso num rabo de cavalo simples, uniforme azul meio desbotado, tênis branco sujo de graxa e poeira. Nada de especial. Só mais uma frentista no meio de tantas que eu já tinha visto em 20 anos de estrada. Mas tinha algo ali. Algo que eu não conseguia definir. Talvez fosse o jeito que ela se movia devagar, com uma calma que não combinava com aquele lugar. Ou talvez fosse só o cansaço mexendo com minha cabeça. Afastei o pensamento. Foca, João. Abastece, toma um café e vaza. Caminhei até a bomba, passei o cartão, comecei a abastecer. O diesel caindo no tanque, aquele som monótono que eu conhecia de cor. Olhei para o posto. Construção simples, pintura descascada, 2 bombas velhas, um bebedouro enferrujado no canto, banheiro com placa de "em manutenção há séculos", provavelmente. Cheiro forte de óleo diesel, borracha quente, asfalto, uma mosca insistente zumbindo na minha orelha. O calor ainda era pesado, mesmo com o sol já baixo. O vento trazia poeira e a poeira grudava no suor. Tudo normal, tudo sempre igual. Terminei de abastecer, guardei a mangueira, tranquei o tanque, respirei fundo. Meu corpo pedia descanso, mas minha cabeça ainda estava ligada no automático. Vai lá, paga, pega um café, come alguma coisa e segue. Caminhei até o balcão. A porta de vidro rangeu quando abri. Ar-condicionado fraco lutando contra o calor. Cheiro de café velho misturado com salgado requentado. Prateleiras com óleo de motor, esponja de pia, bolacha de marca genérica. Um rádio velho tocava uma música sertaneja que eu não conhecia, volume baixo, só para não deixar o silêncio pesar. Foi aí que ela virou. Nossos olhos se encontraram e, sei lá, algo travou dentro de mim. Não foi atração instantânea. Não foi paixão de filme, foi diferente. Foi como se, de repente, o tempo tivesse parado só para me fazer prestar atenção. Ela tinha uns 30 e poucos anos, rosto simples, cansado, mas com aquele tipo de beleza que não grita, que não chama a atenção, que só quem está olhando direito percebe. Olhos castanhos fundos, com uma tristeza que parecia antiga, do tipo que a gente carrega há tanto tempo que vira parte da cara. Traços delicados, uma ou outra marca de expressão, lábios finos que não estavam sorrindo, mas também não estavam fechados. Ela me olhou de um jeito que me desarmou, sem julgamento, sem pressa, como se eu não fosse só mais um cliente passando. "Boa tarde", ela falou, voz rouca, cansada, mas educada.
Tinha um sotaque leve do interior de Goiás, aquele jeito meio arrastado de falar que sempre me deu uma sensação estranha de familiaridade. "Boa tarde", respondi, e minha voz saiu mais grossa que o normal. Pigarreei. "Abasteci no cartão. Preciso de um café também." Ela acenou com a cabeça. Foi até a máquina velha de café no canto do balcão. O barulho da máquina encheu o silêncio. Fiquei ali, parado, sem saber onde enfiar as mãos. Olhei para baixo, para o chão sujo, cheio de marcas de bota e pneu. Olhei para o lado, para as prateleiras. Olhei para qualquer lugar menos para ela, porque toda vez que eu olhava, tinha aquela sensação estranha de estar sendo visto, e eu não gostava disso. Não estava acostumado. Na estrada, a gente vira invisível. Só mais um caminhão passando, mais um número na bomba, mais um cartão na máquina. Ela voltou com o café. Copo descartável, café preto, cheiro forte. Colocou no balcão, junto com 2 sachês de açúcar e um guardanapo de papel. "Obrigado", falei. Peguei o copo, senti o calor na mão. Ela ficou ali, me olhando, não com curiosidade, não com malícia, só olhando, como se tivesse tempo. E isso me incomodou, porque eu não tinha tempo, nunca tinha. "Viagem longa?" ela perguntou, apoiando os cotovelos no balcão, inclinando um pouco a cabeça. Dei um gole no café. Amargo, aguado, ruim, mas quente. E calor bom é o que importa quando o corpo está pedindo. "Anápolis para Palmas." Respondi curto, direto, do jeito que sempre respondia. "Longe", ela disse, e tinha algo na voz dela. Não era pena, era compreensão. "Deve cansar." Olhei para ela. Ela não desviou o olhar. E isso me deixou sem ação. Normalmente a conversa acabava aí. Ninguém realmente queria saber. Era só protocolo. Mas ela estava esperando que eu dissesse algo de verdade. "Cansa", admiti, e foi estranho falar isso em voz alta. "Mas é o que eu sei fazer." Ela sorriu. Não foi um sorriso grande, não foi teatral. Foi um sorriso pequeno, quase triste, que subiu só um pouco no canto da boca. E aquilo me acertou no peito como uma marretada silenciosa. "Eu entendo", ela disse. E algo na voz dela me fez acreditar que ela realmente entendia. Fiquei ali, parado, copo na mão, sem saber o que fazer. Minha cabeça mandava eu pagar, sair, seguir viagem. Mas meu corpo não obedecia. Meus pés pareciam grudados no chão. Eu queria saber mais. Queria saber por que ela falava daquele jeito. Por que ela olhava daquele jeito. Por que ela não me tratava como só mais um. "Trabalha aqui há muito tempo?" perguntei. E a pergunta saiu sem eu pensar direito. Ela deu um suspiro leve, olhou para a janela, para o movimento da estrada lá fora. "Uns 2 anos", respondeu. "Vim de Goiânia. Precisava sair de lá, recomeçar longe. Não perguntei o motivo. Aprendi na estrada que tem perguntas que a gente não faz. Tem silêncios que dizem mais que palavras." E o jeito que ela falou, recomeçar longe, tinha o peso de quem estava fugindo de algo. Algo grande, algo que dói. "Eu também estou sempre recomeçando", falei. E foi a coisa mais honesta que saiu da minha boca em anos. Só que para mim, recomeçar é só trocar de rota. Ela me olhou de novo, e dessa vez o sorriso foi diferente. Foi um sorriso de reconhecimento, de quem vê alguém parecido com ela, de quem entende que tem gente que vive fugindo sem nunca chegar. "Qual seu nome?" ela perguntou. "João. João Mendes." "Ana Clara", ela respondeu, estendendo a mão por cima do balcão. Apertei a mão dela. A pele era áspera, calejada, mão de quem trabalha duro. Mas o aperto foi firme, honesto. E quando soltei, senti falta do toque. "Vai comer alguma coisa, João?" ela perguntou, apontando para os salgados na estufa. "Não é nada demais, mas está quentinho. Coxinha, pastel, pão de queijo." Não estava com fome. Meu estômago estava embrulhado desde o problema no motor. Mas eu disse que sim, porque eu queria ficar mais um pouco. Queria ouvir mais aquela voz. Queria entender por que, de repente, aquele posto sem graça tinha virado o lugar mais importante do mundo. Ela pegou uma coxinha, colocou num pratinho de isopor, me entregou. Mordi. Estava seca.
requentada demais, massa dura, mas eu comi, e ela ficou ali, me olhando comer sem pressa, como se não tivesse mais nada para fazer. Você sempre para aqui? Ela perguntou. Não, respondi, mastigando devagar. Ia parar no posto de sempre, mas estava fechado. Vim para cá porque não tinha escolha. Ela riu. Riso baixo, meio abafado, mas sincero. Então foi sorte minha, ela disse, e meu peito apertou. Sorte? Eu? Fazia tempo que eu não me sentia sortudo em nada. Fazia tempo que eu não sentia que minha presença fazia diferença para alguém. E ali, naquele posto, com aquela mulher que eu nem conhecia, eu senti que talvez, só talvez, eu não fosse tão invisível assim. Terminei a coxinha em silêncio. Bebi o resto do café, já frio. Peguei a carteira, tirei o dinheiro, ela fez a conta, me entregou o troco. Nossos dedos se tocaram de novo, rápido, mas suficiente para eu sentir a eletricidade. Obrigado, Ana Clara. Falei guardando o dinheiro. De nada, João. Dirige com cuidado, ela respondeu. E tinha um peso naquelas palavras. Não era frase feita, era preocupação de verdade. Saí do posto, voltei para o caminhão, subi na cabine, sentei no banco, mão no volante, olhando para o volante. Respirei fundo. Tentei me recompor. É só cansaço. Amanhã você nem lembra disso. Liguei o motor. O ronco familiar encheu o silêncio. Engrenei a marcha. Mas antes de sair, eu olhei para o retrovisor. Ela estava na porta do posto, me olhando. Acenei com a mão. Ela acenou de volta e eu segui. Mas cada quilômetro que eu rodava, mais pesado ficava o peito. Cada curva que eu fazia, mais eu pensava nela. No sorriso, na voz, no jeito que ela falou meu nome. João, como se fosse importante. Como se eu fosse importante. E foi ali, sozinho na estrada, com a noite caindo e o farol iluminando o asfalto, que eu percebi uma coisa assustadora. Eu não queria seguir viagem. Pela primeira vez em 20 anos, eu não queria estar na estrada. Eu queria voltar. Voltar para aquele posto. Voltar para aquele balcão. Voltar para aquela conversa que parecia mais real que qualquer coisa que eu tinha vivido nos últimos anos. E isso me deu medo, porque se eu voltasse, tudo mudava. Se eu voltasse, eu não era mais João sério. Eu não era mais o caminhoneiro que não se envolvia. Eu não era mais o homem que vivia no automático. Se eu voltasse, eu admitia que algo dentro de mim ainda estava vivo. E eu não sabia se eu estava pronto para isso. Mas o coração não liga para planejamento. O coração não respeita a rota. E quando o coração decide acelerar, a gente ou vai junto ou passa o resto da vida se perguntando e se. Eu dirigi até Palmas. Descarreguei a carga. Dormi mal. Acordei pior. E no caminho de volta mudei a rota. Voltei para o posto. Continue lendo. Capítulo 3 em breve. Você já mudou de rota por alguém? Comenta aí. Continue e alongue o próximo, 1329. Orchestrated Extended Narrative Chapter with Emotional Depth and Sensory Details. Capítulo 3. A volta que a cabeça não planejou. A decisão de voltar não foi racional. Não foi planejada. Foi como se meu corpo tivesse assumido o controle e deixado a cabeça de lado. Na volta de Palmas, quando passei pelo trevo que dava para o posto dela, meu pé pisou no freio sozinho. Diminuí a marcha, senti o caminhão reduzir, o motor reclamando da mudança brusca de ritmo. Fiquei ali parado no acostamento, mão no volante, suor escorrendo pela testa mesmo com o ar-condicionado ligado. Que loucura é essa, João? Falei em voz alta, sozinho na cabine. Você nem conhece essa mulher. Vai virar o caminhão e voltar por quê? Para dizer o quê? Mas já era tarde. O coração tinha decidido antes da cabeça perceber. Fiz o retorno, ignorando a buzina irritada de um carro que vinha atrás, e segui pela estrada secundária até o posto. Eram quase 11 da manhã. Sol alto, calor sufocante, aquele tipo de temperatura que faz o asfalto brilhar e o ar dançar na linha do horizonte. Minha boca estava seca, meu estômago embrulhado. As mãos suavam no volante. Quando avistei o posto, o coração disparou. Desacelerei, respirei fundo 3 vezes, tentando me acalmar. Vai lá, abastece de novo, conversa um pouco e pronto. Não precisa fazer drama.
Mas eu sabia que estava mentindo para mim mesmo, porque se fosse só para abastecer, eu não teria voltado, e porque desde que saí dali, tudo o que eu fiz foi pensar nela. Estacionei do lado da bomba, desliguei o motor. O silêncio voltou, pesado, cheio de expectativa. Fiquei sentado ali por uns segundos, olhando para o balcão através da janela. Ela estava lá, atendendo um senhor de boné, anotando algo num caderno velho. Meu coração deu outro pulo. Respira, João, é só uma conversa. Desci do caminhão, limpei as mãos na calça, ajeitei a camisa. Caminhei até o balcão com as pernas bambas, sentindo cada passo como se fosse o primeiro. A porta de vidro rangeu quando abri. Ela levantou os olhos, e quando me viu, o rosto dela mudou. Não foi um sorriso grande, não foi surpresa escandalosa. Foi só um brilho diferente no olhar, como se ela tivesse gostado de me ver ali. João, ela disse, e meu nome na boca dela tinha um sabor bom. Voltou? Comecei e minha voz saiu travada. Pigarreei de novo. Ia passar reto, mas o café aqui é bom. Resolvi dar uma paradinha. Ela riu, um riso baixo, gostoso, que encheu o espaço pequeno entre a gente. Seu mentiroso, ela falou, mas sem maldade, com aquele tom brincalhão de quem sabe que está sendo bajulada e não se importa. Meu café é horrível. Todo mundo reclama. Dei um sorriso meio torto, sem jeito. Tá bom, o café é ruim mesmo. Mas a companhia compensa. Foi direto, sem rodeio. E eu vi ela corar. Corar de verdade, com as bochechas ficando vermelhas, os olhos desviando para o chão, mordendo o lábio inferior. E aquilo me deu uma coragem que eu não sabia que ainda tinha. Senta ali, ela disse, apontando para as 2 mesas de plástico no canto do posto. Vou fazer um café fresco. De verdade. Não essa porcaria da máquina. Sentei na cadeira de plástico branca, toda rachada pelo sol. A mesa estava suja de gordura velha, manchada de café derramado. O ventilador no teto girava devagar, barulhento, lutando contra o calor. Dava para ouvir o trânsito lá fora, caminhão passando, moto acelerando, o rádio tocando baixinho alguma música que eu não prestava atenção. Meu corpo estava tenso, cada músculo alerta, como se eu tivesse prestes a fazer algo perigoso. Ela voltou com 2 copos. Café cheiroso, forte, com aquele aroma que sobe e acorda a mente. Sentou na minha frente, empurrou um dos copos para mim. Pronto, agora você não tem desculpa para não voltar, ela disse sorrindo. Peguei o copo, tomei um gole, queimou a língua, mas estava bom. Bom de verdade, forte, encorpado, com gosto de café mesmo, não de pó requentado. Tá ótimo, falei, e era verdade. Ficamos ali em silêncio por uns segundos. Não era um silêncio ruim. Era daqueles silêncios confortáveis, de quem não precisa preencher o ar com conversa fiada. Eu olhava para ela, ela olhava para mim, e era como se a gente tivesse se conhecendo só de olhar. Por que você voltou, João? Ela perguntou, a voz mais séria agora, quase vulnerável. Respirei fundo. Podia mentir, podia inventar desculpa. Mas decidi ser honesto, porque mentira não constrói nada, e eu já estava cansado de construir paredes. Por que não consegui te tirar da cabeça? Falei, olhando direto nos olhos dela. Porque desde que saí daqui tudo ficou estranho. A estrada, o caminhão, a rotina, tudo que antes fazia sentido parou de fazer. E eu não sei explicar isso direito, mas eu precisava voltar. Precisava ver você de novo. Nem que fosse só para ter certeza que eu não tinha sonhado. Ela ficou quieta, engoliu seco. Vi os olhos dela ficarem marejados, mas ela piscou rápido, segurando as lágrimas. Pegou o copo, tomou um gole, ganhou tempo para se recompor. Ninguém nunca voltou por mim, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Ninguém nunca se importou o suficiente para mudar de rota. Então talvez você só tenha cruzado com gente que não sabia enxergar, respondi. E não era charme, era o que eu realmente achava. Ela me olhou de um jeito diferente, como se tivesse vendo algo em mim que nem eu sabia que existia. E aquilo me deu medo e alívio ao mesmo tempo. Medo de não ser o suficiente, alívio de finalmente ser visto. Você é casado? Ela perguntou direto, sem rodeio.
Não, solteiro. Sempre fui. Por quê? A pergunta me pegou desprevenido. Ninguém nunca tinha perguntado isso. Ninguém nunca tinha se importado. Pensei por uns segundos procurando a resposta certa. Porque eu nunca parei. Falei devagar, escolhendo cada palavra. Eu sempre estava indo para algum lugar, cumprindo algum prazo, correndo atrás de alguma coisa que eu nem sei direito o que é. E no meio disso, eu nunca dei tempo para nada crescer, para nada ficar. Eu sempre achei que se eu parasse, se eu criasse raiz, ia perder algo, ia me prender, ia deixar de ser livre. E era livre? Ela perguntou, com aquele jeito de quem já sabe a resposta, mas quer ouvir da boca do outro. Dei um sorriso triste. Não, eu era sozinho. E confundi solidão com liberdade por tempo demais. Ela assentiu, como se entendesse perfeitamente. Baixou os olhos para o copo, passou o dedo pela borda. Eu também já confundi muita coisa, ela disse, a voz carregada de peso. Já confundi silêncio com paz. Já confundi medo com respeito. Já confundi solidão com recomeço. Tinha algo ali, algo que ela não estava dizendo, algo que doía. Eu não perguntei, não era a hora, mas eu entendi que ela também estava fugindo, que ela também tinha cicatrizes, que ela também tinha parado naquele posto no meio do nada, porque ali era longe de tudo que machucava. Quanto tempo você fica na cidade? Ela perguntou, mudando de assunto, protegendo a ferida. Depende, respondi. Normalmente eu só passo, descarrego em Palmas e volto. Mas posso ajustar a rota, posso ficar uns dias, se tiver motivo. Ela me olhou de novo. E dessa vez o sorriso foi diferente. Foi um sorriso de esperança. Pequeno, frágil, mas real. E o que seria um bom motivo? Ela provocou com um brilho no olho que me desarrumou todo. Sei lá, um café bom, uma conversa honesta, um sorriso que me faz querer parar de rodar. Falei e senti o rosto esquentar. Ela riu. Riso gostoso, sincero, que preencheu o espaço e afastou um pouco o peso que a gente carregava. Ficamos ali conversando por quase 1 hora. Ela me contou que tinha vindo de Goiânia, que tinha trabalhado em loja, em restaurante, em posto de gasolina, sempre mudando, sempre procurando um lugar onde coubesse. Contou que morava num quartinho alugado ali perto, pequeno, simples, mas dela, que acordava às 5 da manhã, abria o posto às 6, fechava às 10 da noite, e no meio disso vivia uma rotina que ela ainda estava tentando entender se era recomeço ou só sobrevivência. Eu contei da estrada, das viagens, da solidão, dos quilômetros vazios, das madrugadas sozinho, do frio na serra, do calor no sertão, dos lugares que eu passava, mas nunca via de verdade. Contei que tinha 42 anos e que já não sabia mais se era a estrada que me mantinha vivo ou se era o contrário. E quando falei isso, ela segurou minha mão por cima da mesa. Só segurou. Não disse nada. E aquele gesto simples me acertou mais forte que qualquer palavra. Você vai voltar? Ela perguntou quando eu disse que precisava ir. Vou, respondi sem hesitar. Amanhã, e depois de amanhã, e no outro dia, até você me mandar embora. Ela apertou minha mão. Então você vai voltar sempre, ela disse, e tinha lágrima no canto do olho. Saí dali diferente. Subi no caminhão com o peito mais leve e mais pesado ao mesmo tempo. Leve, porque pela primeira vez em anos eu tinha para onde voltar. Pesado porque eu sabia que agora tinha algo em jogo. Tinha alguém esperando. Tinha alguém que me via. E isso me dava medo. Porque tudo que a gente se importa, a gente pode perder. Mas eu voltei. No dia seguinte, voltei. E no outro. E no outro. Cada viagem, eu ajustava a rota só para passar por ali. Parava, tomava café, conversava. Às vezes, ficava meia hora. Às vezes, ficava 3. Depende de como ela estava. Dependia de quanto tempo a gente tinha antes do próximo cliente chegar, antes da realidade interromper. E aos poucos, aquilo foi virando rotina. Uma rotina boa. Uma rotina que não me sufocava. Cada parada no posto era como respirar fundo depois de segurar o ar por tempo demais. Ela me contava do dia dela. Eu contava do meu. A gente ria de besteira. A gente ficava em silêncio confortável.
A gente foi se conhecendo devagar, no ritmo de quem não tem pressa, mas também não quer perder tempo. Até que um dia, ela não estava lá. Continue lendo. Capítulo 4, em breve. Comente se você também já sentiu aquele vazio quando alguém especial não está onde deveria estar. Continue e alongue o próximo, 1354, Architected Emotionally Tense. Chapter with Mystery and Character Vulnerability. Capítulo 4. O vazio que dói mais que solidão. Cheguei no posto às 3 da tarde de uma quinta-feira. O sol estava rachando, calor de 40 graus, asfalto fervendo, aquele tipo de temperatura que deixa tudo mais lento, mais pesado. Tinha chovido de madrugada, uma chuva forte que lavou a estrada, mas deixou o ar úmido, abafado, difícil de respirar. Estacionei do lado de sempre, desliguei o motor, limpei o suor da testa, peguei o celular, olhei a tela. Nenhuma mensagem dela. Guardei de volta no bolso. Deve estar ocupada. Desci do caminhão. Senti as pernas duras de tanto rodar. Alonguei os braços, estralei o pescoço, respirei fundo. Tinha aquela expectativa gostosa no peito, aquela ansiedade boa de quem vai ver alguém importante. Já fazia quase 3 semanas que eu parava ali todo dia. 3 semanas de conversas que iam ficando mais profundas, mais íntimas, mais reais. A gente já tinha passado da fase de falar de besteira. Agora a gente falava de medo, de sonho, de passado, de futuro. E cada conversa me amarrava mais a ela. Caminhei até o balcão, empurrei a porta de vidro. O rangido de sempre, o ar-condicionado fraco de sempre. Mas ela não estava lá. No lugar dela, tinha um rapaz novo, não devia ter mais de 20 anos, magro, com uma tatuagem no braço, fone de ouvido pendurado no pescoço. Ele estava mexendo no celular, nem levantou a cabeça quando entrei. Boa tarde, falei, e minha voz saiu mais alta que o normal, com aquele tom de quem está tentando esconder preocupação. Ele levantou os olhos, tirou um dos fones da orelha. E aí, vai querer o quê? A Ana Clara não tá? Perguntei direto, sem rodeio. Ele deu de ombros, indiferente. Não veio hoje, não. Ligou de manhã cedo dizendo que não vinha. Acho que tá doente ou sei lá. Meu estômago se apertou. Ela nunca tinha faltado. Em 3 semanas, ela estava ali todo dia, no mesmo horário, sempre pontual, sempre presente. Puxei o celular de novo. Abri o WhatsApp. Procurei o contato dela. A última conversa era de ontem à noite. Ela tinha mandado "Boa noite, João. Dirige com cuidado amanhã." Eu tinha respondido, sempre, durma bem. 2 bolinhas azuis. Ela tinha lido, mas hoje nada. Nem bom dia, nem mensagem, nem resposta. Ela tá bem? Insisti e o rapaz já estava ficando irritado com minhas perguntas. Cara, eu não sei. Ela só ligou e disse que não vinha. Nem deu explicação. O gerente tá puto porque tive que vir cobrir. Mas fazer o quê, né? Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Minha cabeça começou a rodar. Será que aconteceu alguma coisa? Será que ela tá doente mesmo? Ou será que... O pensamento me deu um frio na espinha. Será que ela cansou de mim? Será que eu estava sendo invasivo demais, aparecendo todo dia, forçando uma intimidade que ela não queria? Balancei a cabeça, tentando afastar o pensamento. Não, não era isso. Eu conhecia ela o suficiente para saber que se ela quisesse distância, ela diria. Ana Clara era direta, era honesta. Ela não fingia. Obrigado, falei para o rapaz e saí do posto. Voltei para o caminhão, subi na cabine, fiquei ali sentado com as mãos no volante, olhando para frente. O coração batia acelerado. A respiração estava curta. Peguei o celular de novo, digitei uma mensagem. Ana, tá tudo bem? Passei no posto e você não tava. Tô preocupado. Enviei. Uma bolinha cinza. Ela não tinha visto ainda. Esperei 5 minutos. 10, 15, nada. A bolinha continuava cinza. Tentei ligar. Chamou 3 vezes e foi direto para a caixa postal. Liguei de novo. Mesma coisa, caixa postal. O número que você ligou não está disponível no momento. O medo começou a apertar. Não era mais só preocupação,
era algo mais profundo, mais urgente, porque nas últimas semanas eu tinha percebido coisas, pequenos sinais que Ana Clara deixava escapar. O jeito que ela olhava para o celular com tensão toda vez que ele tocava. O jeito que ela se encolhia quando um carro escuro passava devagar na frente do posto. O jeito que ela desviava o olhar toda vez que eu perguntava sobre a família dela, sobre o motivo de ter vindo para Porangatu, sobre o que tinha acontecido em Goiânia. Uma vez, fazia uns 10 dias, eu tinha perguntado se ela tinha alguém esperando por ela em casa. Ela tinha dado um riso nervoso e falado, não, e graças a Deus por isso. Mas tinha algo na voz dela, algo que não era alívio, era medo disfarçado. Eu não tinha pressionado, mas agora, com ela sumida, sem responder, sem dar sinal de vida, aquele medo voltou com força total. E se ela estava em perigo? E se alguém tinha achado ela? E se ela estava precisando de ajuda? Liguei o motor. Não tinha plano. Não sabia onde ela morava, mas eu não podia ficar ali parado. Voltei para dentro do posto. O rapaz me olhou com cara de esse cara de novo. Você sabe onde ela mora? Perguntei direto. Sei lá, cara, nunca fui na casa dela. Raquel, mas você sabe o bairro? Alguma coisa? Ele suspirou impaciente. Olha, sei que é ali perto do mercadinho do Zé, lá para trás da igreja velha. Mas não sei o número, não. Obrigado. Saí correndo, subi no caminhão, manobrei na estrada, voltei para dentro da cidade. Porangatu não era grande, cidade pequena, todo mundo se conhece, fácil de achar as coisas. Dirigi até o mercadinho do Zé, que eu já conhecia de vista. Estacionei, desci, entrei no mercadinho. Um senhor velho estava atrás do balcão, óculos no nariz, jornal na mão. Com licença, falei, tentando parecer calmo. O senhor conhece a Ana Clara? Trabalha no posto ali na estrada. O velho levantou os olhos, me analisou de cima a baixo, desconfiado. Conheço. Por quê? Ela é uma amiga. Tô preocupado. Ela não foi trabalhar hoje e não está respondendo às mensagens. O senhor sabe onde ela mora? O velho continuou me olhando, avaliando se eu era confiável ou não. Depois de uns segundos, ele apontou para a rua. Segue por essa rua, vira na segunda à esquerda, casa amarela com portão verde, fundos. Tem uma escada de ferro na lateral. Obrigado, falei e saí quase correndo. Segui as instruções, o coração na boca, mãos suadas. Virei na rua, procurei a casa. Achei. Casa simples, pintura descascada, portão verde velho, grade enferrujada. Bati no portão. Ninguém respondeu. Bati de novo, mais forte. Silêncio. Olhei para os lados. A rua estava vazia, todo mundo devia estar trabalhando. Empurrei o portão. Não estava trancado. Entrei devagar, passando pelo quintal estreito, plantas secas, chão de terra batida. Vi a escada de ferro na lateral, subindo para os fundos. Respirei fundo. Se ela está aí, vai achar que você é louco. Vai achar que você é invasivo, mas se ela está precisando de ajuda e você não fizer nada, você nunca vai se perdoar. Subi a escada devagar, os degraus rangendo debaixo do peso. Cheguei na porta. Madeira velha, pintura verde desbotada, sem campainha. Bati 3 vezes. Ana Clara? Sou eu, João. Você está aí? Silêncio. Bati de novo. Ana, por favor, se você está aí, me responde. Tô preocupado. Foi aí que eu ouvi. Um barulho baixo, como se alguém tivesse se mexido dentro de casa. E depois, uma voz abafada, fraca. João! Meu coração disparou. Ana, abre a porta. O que aconteceu? Não, não posso. Vai embora, João. A voz dela estava estranha. Rouca, trêmula, como se ela estivesse chorando ou estivesse doente. Ou as duas coisas. Eu não vou embora. Falei firme. Abre essa porta, por favor. Silêncio de novo. Longo, tenso, e então eu ouvi passos arrastados, a tranca girando, a porta abrindo devagar, só uma fresta, e quando eu vi ela, meu sangue gelou, o rosto dela estava inchado, o olho esquerdo roxo, quase fechado, o lábio cortado, com sangue seco no canto, uma marca roxa no pescoço como se alguém tivesse apertado. Ela estava com um moletom largo,
mesmo com o calor, tentando esconder o corpo. As mãos tremiam, os olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Ela me olhou e o pouco de força que ainda restava desmoronou. As pernas dela falharam e eu segurei ela antes que caísse. Ana, meu Deus, o que aconteceu? Quem fez isso com você? Ela começou a chorar. Chorar de verdade. Aquele choro desesperado, sem controle, o corpo inteiro tremendo nos meus braços. Eu a segurei, apertei ela contra mim, senti o coração dela batendo acelerado contra o meu peito. Ele me encontrou. Ela sussurrou entre soluços. Ele me encontrou, João. Quem? Perguntei. Mas no fundo eu já sabia. Meu ex-marido. Ela respondeu. E a voz dela quebrou de novo. Ele me achou. Não sei como, mas ele me achou. A raiva subiu quente dentro de mim. Uma raiva que eu não sentia faz tempo. Vontade de sair dali, encontrar o desgraçado e fazer ele pagar por cada marca no corpo dela. Mas eu me segurei, porque naquele momento ela não precisava da minha raiva. Ela precisava de segurança. Entra, eu disse, e ela balançou a cabeça. Ele pode voltar. Ele disse que ia voltar. Então você não vai ficar aqui. Pega suas coisas. Você vai comigo. João, eu não posso. Eu não quero te colocar em perigo. Ele é perigoso. Ele é... Eu não ligo. Interrompi, olhando fundo nos olhos dela. Você acha que eu vou te deixar aqui sozinha depois de ver isso? Você acha que eu vou dar meia volta e fingir que tá tudo bem? Não. Você vai comigo. Agora. Ela me olhou com aqueles olhos machucados, ainda tentando decidir se confiava, se aceitava ajuda, e então ela assentiu. Um movimento pequeno de cabeça, mas que significava tudo. Entrei na casa com ela. Quarto minúsculo, cama de solteiro, armário velho, uma mala pequena no canto. A casa estava revirada. Gavetas abertas, roupas jogadas no chão, espelho quebrado, sinais de luta, sinais de violência. Minha mandíbula travou. Respirei fundo, tentando controlar a raiva. Pega só o essencial, falei. O resto a gente busca depois, se precisar. Ela pegou a mala, jogou algumas roupas dentro, documentos, celular, carregador. As mãos dela ainda tremiam. Eu ajudei, peguei coisas que ela apontava. Em menos de 10 minutos, tudo estava arrumado. Fechei a mala, peguei no braço dela. Vamos. Descemos a escada devagar. Ela mancava levemente. Ele chutou ela também, esse filho da puta. Chegamos no caminhão. Abri a porta da cabine. Ajudei ela a subir. Coloquei a mala atrás do banco. Subi. Liguei o motor. O ronco familiar encheu o silêncio. Mas dessa vez, não era só eu e a solidão. Era eu e ela, e eu ia fazer tudo que tivesse ao meu alcance para garantir que ela ficasse segura. Para onde a gente vai? Ela perguntou, a voz ainda fraca. Não sabia. Não tinha planejado. Mas também não importava. Longe daqui, respondi. Para qualquer lugar que ele não ache você. Ela assentiu, encostou a cabeça no vidro, fechou os olhos. E enquanto eu dirigia, saindo daquela cidade, deixando para trás o posto, a rotina, a segurança de sempre, eu percebi que tudo tinha mudado. Não era mais só sobre mim. Não era mais sobre a estrada. Era sobre ela. Sobre proteger ela. Sobre não deixar que o mundo machucasse ela de novo. E pela primeira vez em 42 anos, eu entendi o que significava realmente se importar com alguém. Continue lendo. Capítulo 5 em breve. Comente se você também já precisou ser corajoso por alguém que ama. Continue e alongue o próximo. 13:57. Planejou expandir capítulo com tensão emocional e desenvolvimento. Capítulo 5. Quilômetros de silêncio e verdades. Rodei por quase 2 horas sem saber exatamente para onde ia. Só sabia que precisava colocar distância entre ela e aquela cidade, entre ela e aquele homem. O sol começava a baixar no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho, aquele tipo de pôr do sol do cerrado que é bonito, mas também melancólico, como se a luz tivesse medo de morrer. Eu mantinha os olhos fixos na estrada, as mãos firmes no volante, mas minha cabeça era um turbilhão. Ana Clara não falou nada durante toda a viagem.
Ela ficou encolhida no banco do passageiro, braços cruzados, abraçando o próprio corpo como se tentasse se proteger de algo invisível. O rosto virado para a janela, olhando a paisagem passar sem realmente ver. De vez em quando ela tremia, mesmo com o calor ainda forte dentro da cabine. Eu queria falar alguma coisa. Queria dizer que estava tudo bem, que ela estava segura agora. Mas as palavras não saíam, porque no fundo eu não tinha certeza se era verdade. Eu não sabia se ele ia atrás dela. Não sabia se eu tinha feito a coisa certa tirando ela dali sem avisar ninguém. Não sabia se eu estava preparado para lidar com tudo isso. O que eu sabia fazer era dirigir. E era isso que eu fazia. Quilômetro após quilômetro, curva após curva, mantendo o caminhão firme, a velocidade constante, os olhos atentos a qualquer coisa estranha no retrovisor. Cada carro que surgia atrás de mim fazia meu corpo ficar alerta. Cada moto que passava me fazia apertar mais o volante. Paranoia, talvez, mas paranoia justificada. Quando a noite começou a cair de verdade, decidi parar. Avistei um motel de beira de estrada, daqueles simples com quartos separados e estacionamento na frente de cada um. Não era o ideal, mas era discreto, era seguro o suficiente por uma noite. Estacionei em frente ao último quarto, o mais afastado da recepção, encostado no muro dos fundos. Desliguei o motor. O silêncio veio pesado, carregado de tudo que a gente não tinha dito. A gente vai ficar aqui hoje, falei, a voz saindo mais rouca que o normal. Amanhã cedo a gente segue, mas você precisa descansar, comer alguma coisa, cuidar desses machucados. Ela não respondeu, só assentiu levemente, ainda olhando para frente. Desci do caminhão, fui até a recepção, paguei o quarto em dinheiro, não dei nome completo, não mostrei documento. O atendente era um senhor velho, cansado, que nem fez perguntas. Me entregou a chave e voltou a assistir televisão. Perfeito. Voltei para o caminhão, peguei a mala dela, ajudei ela a descer. Ela estava rígida, cada movimento parecia doer. Abri a porta do quarto. Cheiro de mofo, cama de casal com lençol branco meio amarelado, televisão velha no criado mudo, banheiro pequeno com box de vidro rachado. Não era luxo, mas era limpo, era suficiente. Coloquei a mala no chão, liguei o ar-condicionado que começou a fazer um barulho irritante, mas funcionava. Ana Clara entrou devagar, olhou ao redor como se não soubesse o que fazer. Ficou ali parada no meio do quarto, perdida, vulnerável. Meu peito apertou. Senta, falei apontando para a cama. Vou buscar gelo e alguma coisa para a gente comer. Ela se sentou na beirada da cama, as mãos no colo, cabeça baixa. Saí do quarto, fechei a porta devagar. Respirei fundo. As pernas tremiam um pouco. A adrenalina ainda estava alta no corpo. Fui até uma vendinha ali perto. Comprei água, refrigerante, pão, presunto, queijo, um saco de gelo, algodão, álcool, band-aid. Voltei para o quarto. Quando entrei, ela estava no mesmo lugar. Não tinha se mexido. Coloquei as sacolas na mesinha, peguei o gelo, envolvi numa toalha. Sentei na cama ao lado dela, devagar, mantendo distância para não assustá-la. Deixa eu ver, falei suave, levantando a toalha com gelo. Ela virou o rosto para mim. De perto, os machucados eram piores. O olho estava tão inchado que mal abria. O corte no lábio ainda sangrava um pouco. As marcas no pescoço eram fundas, roxas, em formato de dedos. Marcas de alguém que tentou sufocar. Marcas de alguém que queria matar. Senti a raiva subir de novo, quente, queimando por dentro. Respirei fundo, tentando controlar. Isso vai doer um pouco, avisei, aproximando o gelo do olho dela. Ela encolheu quando o frio tocou a pele, mas não reclamou. Segurei a toalha ali, com cuidado, tentando reduzir o inchaço. Ficamos assim por uns minutos, em silêncio, só o barulho do ar-condicionado preenchendo o espaço. Ela fechou os olhos, respirando devagar, tentando se acalmar. João, ela disse de repente, a voz trêmula, por que você fez isso? Fiz o quê? Veio atrás de mim. Me tirou de lá. Você nem me conhece direito. Você podia ter seguido viagem.
Podia ter fingido que não viu nada. Podia ter... Não! Interrompi, firme. Eu não podia, porque no segundo que eu te vi machucada, nada mais importava. Nem a viagem, nem a carga, nem o prazo. Só você. Só te tirar dali. Ela abriu os olhos, me olhou de um jeito que me desmontou. Tinha gratidão ali, mas também tinha medo. Medo de se entregar, medo de confiar de novo. Ele vai vir atrás de mim, ela disse, a voz quebrando. Ele sempre vem, sempre me acha. Não importa para onde eu vá. Ele diz que eu sou dele, que ninguém nunca vai me querer como ele. Que se ele não pode me ter, ninguém pode. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntei, mesmo sabendo que a resposta ia doer. Ela respirou fundo, lágrimas começando a escorrer pelo rosto machucado. 5 anos, ela sussurrou. A gente foi casado por 3 anos. No começo era bom. Ou eu achava que era. Ele era ciumento, mas eu achava que era porque ele gostava de mim. Controlador, mas eu achava que era proteção. Até o dia que ele me bateu pela primeira vez, por causa de um cliente da loja que tinha conversado comigo. Só isso, uma conversa de trabalho. E ele me socou, quebrou meu nariz. Depois pediu desculpa, chorou, jurou que nunca mais ia acontecer. E eu acreditei. Que idiota eu fui. Você não foi idiota, falei, segurando a mão dela. Ele que é um covarde. Ela balançou a cabeça como se não acreditasse. Voltou a acontecer. E de novo, até que um dia ele me trancou em casa, disse que eu não podia mais trabalhar, que eu não podia mais sair, que eu só podia falar com ele. Eu vivia presa, João, presa na minha própria casa, com medo de respirar errado, medo de olhar errado, medo de existir errado. Até que eu consegui fugir, esperei ele sair, peguei uma mala, deixei tudo para trás e fugi. Vim para cá. Achei que aqui, longe, eu ia conseguir recomeçar. Achei que ele não ia me achar. Mas ontem ele apareceu no posto. Não sei como ele descobriu, não sei quem contou, mas ele apareceu e disse que eu ia pagar por ter fugido. As lágrimas caíam sem parar agora. O corpo dela tremia. Eu larguei a toalha de gelo, puxei ela para o meu abraço. Ela se agarrou em mim, como se eu fosse a única coisa sólida num mundo que desabava. Chorou no meu peito, aquele choro profundo, dolorido, de quem segurou por tempo demais. E eu segurei ela. Segurei com força, mas com cuidado, porque eu sabia que ela estava machucada por fora e por dentro. Ele não vai te encontrar de novo, falei, a voz firme. Eu não vou deixar. Você não pode me proteger para sempre, João, ela disse entre soluços. Você tem sua vida, sua estrada. Você não pode... Eu posso, interrompi. E eu vou. Porque você não é só mais uma parada na minha rota, Ana. Você é o motivo de eu ter parado. Ela se afastou um pouco, me olhou com aqueles olhos vermelhos, inchados, cheios de dor, mas também de algo parecido com esperança. Eu tenho medo, ela confessou, a voz um sussurro. Medo de acreditar que pode ser diferente, medo de confiar de novo, medo de que você perceba que eu sou bagagem demais e me deixe. Segurei o rosto dela com cuidado, evitando os machucados. Olha para mim, pedi. Eu não sou ele, eu não vou te machucar e eu não vou te deixar, não enquanto você quiser ficar. Ela fechou os olhos, mais lágrimas caindo. Encostou a testa na minha, respiração trêmula, mas um pouco mais calma. Obrigada, ela sussurrou, por ter vindo, por ter me tirado de lá, por estar aqui. Não precisa agradecer, respondi. Só descansa agora. Amanhã a gente decide o que fazer. Ela assentiu. Levantei, fui até o banheiro, molhei uma toalha, trouxe de volta. Limpei com cuidado o sangue seco do lábio dela, o rosto, as mãos. Ela deixou, quieta, confiando. Quando terminei, fui até as sacolas, fiz um sanduíche simples, ofereci para ela. Ela comeu devagar, cada mordida parecendo custar esforço, mas comeu, bebeu água, tomou um ibuprofeno que eu tinha na mochila. Você vai dormir na cama, falei. Eu fico no chão ou no caminhão. Não, ela disse, segurando meu braço. Fica aqui, por favor, eu não quero ficar sozinha. Olhei para ela, tentando entender o que ela estava pedindo.
Só fica do meu lado, ela completou, a voz vulnerável. Não precisa fazer nada, só não me deixa sozinha. Assenti. Tirei os sapatos, deitei do lado de fora da cama, por cima do lençol, mantendo distância. Ela se deitou, puxou o cobertor até o queixo, ficou de lado, de frente para mim. A luz ainda estava acesa, fraca, mas suficiente para eu ver o rosto dela. Os olhos fechados, tentando relaxar, mas o corpo ainda tenso. João, ela chamou baixinho. Tô aqui. Me conta alguma coisa boa, qualquer coisa, só para eu não pensar. Pensei por uns segundos, procurando alguma lembrança que não fosse pesada. Quando eu era moleque, comecei, a voz baixa, quase um sussurro. Minha mãe trabalhava num restaurante. Ela saía de manhã cedo e voltava tarde. E eu ficava sozinho em casa, cuidando de mim. Um dia, ela voltou com uma caixa de papelão. Dentro tinha um cachorro, vira-lata, pequeno, magro, olho torto. Ela tinha achado ele na rua, quase morrendo. Trouxe para casa, cuidou dele, me ensinou a cuidar. A gente chamou ele de Trovão, porque quando ele latia, parecia trovão de tão forte. Sorri com a lembrança. Aquele cachorro foi meu melhor amigo por anos. Dormia do meu lado, comia do meu prato, ia comigo para todo canto, até o dia que ele ficou velho e a gente teve que deixar ele ir. Eu tinha 15 anos, chorei igual criança. Minha mãe também. Mas ela disse uma coisa que eu nunca esqueci. João, a dor de perder é o preço que a gente paga por ter amado. E vale a pena. Sempre vale a pena. Ana Clara abriu os olhos, me olhou com aquele jeito suave, cansado. Ela tinha razão. Ana disse baixinho, vale a pena. Ficamos assim, olhando um para o outro, até que o cansaço venceu e ela adormeceu. A respiração dela foi ficando mais lenta, mais profunda. O rosto relaxou um pouco, apesar dos machucados. Eu fiquei acordado, olhando para ela, sentindo o peso da responsabilidade que eu tinha assumido. Mas não me arrependi, nem por um segundo, porque às vezes a gente encontra alguém que vale a pena mudar de rota, que vale a pena arriscar, que vale a pena proteger, mesmo sem saber exatamente como. E Ana Clara era essa pessoa para mim. Fechei os olhos, mas o sono não veio fácil. Cada barulho lá fora me deixava alerta. Cada carro que passava me fazia abrir os olhos e checar se estava tudo bem. E foi assim, entre o sono e a vigília, entre o medo e a coragem, que eu passei a noite, protegendo ela, protegendo a gente, porque agora não era mais só sobre mim, era sobre nós. E eu ia fazer o que fosse preciso para que a história da gente não terminasse em tragédia. Continue lendo, capítulo 6 em breve. Já precisou ser forte por alguém mesmo quando você também tinha medo? Continue e alongue o próximo 14:0. Architected Extended Narrative Chapter with Emotional Depth and Escalating Tension. Capítulo 6. Recomeços e feridas abertas. Acordei com o corpo dolorido, aquela dor de quem dormiu em posição errada, tenso demais, atento demais. A luz do sol já entrava pelas frestas da cortina barata do motel, fazendo faixas claras na parede descascada. Olhei para o relógio no criado mudo. 6h40 da manhã. Tinha dormido no máximo 3 horas. O resto da noite foi um vai e vem entre cochilo leve e vigília total. Cada barulho do lado de fora me acordava. Porta batendo, carro arrancando, alguém rindo alto. Tudo virava ameaça na minha cabeça. Virei devagar, tomando cuidado para não acordar Ana Clara. Ela ainda dormia, encolhida embaixo do cobertor fino, o rosto virado para a parede. A respiração dela era tranquila, constante. Pelo menos ela tinha conseguido descansar. Levantei com cuidado, os joelhos estalando, as costas reclamando. Caminhei até o banheiro, fechei a porta devagar. Olhei para o espelho. Um homem cansado me encarou de volta. Olheiras fundas, barba por fazer, cabelo desgrenhado, olhos vermelhos. 42 anos que pareciam 60 naquele momento. Abri a torneira, lavei o rosto com água gelada. O choque do frio ajudou a despertar. Sequei com a toalha áspera. Respirei fundo. E agora, João?
Qual é o plano? Não tinha plano. Só sabia que precisava manter ela segura. Mas como? Por quanto tempo? Até onde? As perguntas vinham sem resposta. Saí do banheiro. Voltei para o quarto. Ana Clara já estava acordada, sentada na cama, as costas apoiadas na cabeceira, joelhos dobrados, braços abraçando as próprias pernas. Ela me olhou quando entrei. Bom dia, falei, a voz ainda rouca de sono. Bom dia, ela respondeu baixinho. A luz do dia mostrava os machucados com mais clareza. O olho ainda estava inchado, mas menos que ontem. O roxo tinha se espalhado pela bochecha. O lábio rachado tinha uma casca de sangue seco. As marcas no pescoço continuavam gritantes, feias, dolorosas só de olhar. Senti a raiva apertar o peito de novo. Respirei fundo, afastei o pensamento. Raiva não ia ajudar agora. Como você tá? Perguntei, sentando na beirada da cama, mantendo distância. Ela deu um sorriso triste, sem graça. Dolorida, mas melhor. Dormi bem. Não esperava conseguir dormir, mas... Ela parou, olhou para mim. Eu me senti segura. Pela primeira vez em anos, eu dormi sem medo, por causa de você. O peito apertou. Não era costume receber esse tipo de coisa. Não sabia lidar com gratidão assim, tão crua, tão verdadeira. Fico feliz, consegui dizer. Vou sair e comprar café da manhã. Você fica aqui, porta trancada, não abre para ninguém. Entendeu? Ela assentiu, mas viu o medo passar rápido pelos olhos dela. O medo de ficar sozinha. O medo de ele aparecer. Eu volto em 15 minutos. No máximo, completei tentando passar segurança. Saí do quarto, tranquei a porta por fora, coloquei a chave no bolso. O sol da manhã já esquentava, mas ainda tinha aquele frescor bom do cerrado, aquele cheiro de terra e mato. Caminhei até a mesma vendinha de ontem. Comprei pão francês, manteiga, requeijão, café já pronto numa garrafa térmica, suco de caixinha, fruta. Voltei rápido, olhando para os lados, atento a qualquer movimento estranho. Quando bati na porta, ela demorou uns segundos para abrir. Quando abriu, vi que ela tinha chorado. Os olhos estavam vermelhos de novo, inchados. Entrei, coloquei as sacolas na mesa. O que foi? Perguntei preocupado. Ela balançou a cabeça, tentando disfarçar. Nada. É só... Quando você saiu, o pânico voltou. Aquela sensação de que ele ia aparecer. Aquela voz na minha cabeça dizendo que eu não posso confiar em ninguém, que todo mundo vai embora, que eu vou acabar sozinha de novo. Me aproximei, segurei as mãos dela. Estavam geladas, tremendo. Ana, olha para mim, pedi. Ela levantou os olhos, encontrando os meus. Eu sei que é difícil confiar. Eu sei que ele destruiu isso em você. Mas eu não sou ele, e eu vou provar isso. Não com palavras, com ações, todo dia, até você acreditar de verdade. As lágrimas voltaram a descer, mas dessa vez ela não desviou o olhar. Só deixou cair, sem se esconder. Por que você está fazendo isso por mim? Ela perguntou de novo, como se ainda não conseguisse entender. Você nem me conhece direito. Eu sou só uma mulher quebrada que você encontrou num posto de gasolina. A palavra quebrada me acertou como um soco, porque eu conhecia essa sensação. Eu também me sentia assim, quebrado, remendado, funcionando, mas rachado por dentro. Sabe o que eu vejo quando olho para você? Falei, a voz saindo mais intensa que eu pretendia. Não vejo uma mulher quebrada. Vejo uma mulher que sobreviveu, que teve coragem de fugir, que acordou todo dia mesmo com medo, que recomeçou sozinha, que trabalhou duro, que não desistiu. Você não é fraca, Ana. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Ela desabou. Cobriu o rosto com as mãos, o corpo sacudindo com os soluços. Sentei do lado dela na cama, puxei ela para o meu abraço. Ela se agarrou em mim e eu segurei. Segurei enquanto ela chorava tudo que tinha guardado. Todo o medo, toda a dor, toda a solidão. E eu entendi naquele momento que às vezes a gente não precisa de palavras, só precisa de alguém que fique, alguém que segure, alguém que não vá embora quando a tempestade chegar. Quando ela se acalmou, fiz café, preparei o pão com manteiga.
A gente comeu em silêncio, sentados na cama, dividindo o espaço, a comida, o momento. Não era luxo, não era romântico, mas era real, era honesto e era nosso. A gente precisa conversar sobre o que fazer, falei depois que terminamos. Você pode prestar queixa na polícia, pode pedir medida protetiva, pode... Não funciona, ela interrompeu, a voz cansada. Já tentei, 2 vezes. As medidas protetivas não valem de nada quando o cara não tem medo da lei, quando ele sabe que nada vai acontecer com ele de verdade. Ele foi preso 1 vez, ficou 3 dias. Saiu e veio atrás de mim, pior ainda. Disse que eu ia pagar por ter feito queixa. E pagaria se eu não tivesse fugido. Então, o que você quer fazer? Perguntei, porque eu precisava que ela decidisse. Precisava que ela tivesse voz, que ela não se sentisse controlada de novo, nem que fosse por mim tentando ajudar. Ela ficou quieta por uns minutos, olhando para a janela, para o pedaço de céu que dava para ver. Eu quero sumir, ela disse, a voz firme pela primeira vez. Quero ir para um lugar que ele não ache. Quero mudar de nome se for preciso. Quero começar de novo. De verdade dessa vez. Mas longe, muito longe. Então é isso que a gente vai fazer, respondi. Ela me olhou surpresa. Você não pode largar tudo por mim, João. Você tem trabalho, tem compromissos, tem... Tenho nada, interrompi. Nada que valha mais que sua segurança. Nada que seja mais importante que garantir que você vai ficar bem. E o caminhão? As entregas? Vou ligar para o despachante, dizer que tive um problema de família. Vou pausar as viagens. Arranjo outro caminhoneiro para cobrir. Não é a primeira vez. Não vai ser a última. João, sem mas, a gente vai embora. Hoje, agora, você vai escolher um lugar que você sempre quis conhecer. Qualquer lugar. E a gente vai. Sem pressa, sem medo, juntos. Vi os olhos dela encherem de lágrimas de novo, mas dessa vez não era só tristeza. Tinha alívio, tinha esperança, tinha gratidão. Maceió, ela disse de repente. Eu sempre quis conhecer Maceió, ver o mar, sentir a areia, comer peixe fresco, acordar com o som das ondas. Parece tão longe de tudo, tão diferente. Sorri. Então Maceió é. A gente vai para lá. Peguei o celular, liguei para o despachante. Expliquei que tinha um imprevisto de família, que precisava de uns 15 dias sem rota. Ele resmungou, falou de prejuízo, de cliente esperando, mas no final aceitou. Liguei para um colega caminhoneiro, ajustei para ele cobrir minhas entregas. Feito. Desliguei o celular, desativei a localização, tirei o chip, quebrei, joguei fora. Peguei outro chip que eu tinha guardado, limpo, sem nada registrado. Coloquei no celular. Ana, você precisa fazer o mesmo, falei. Ele pode estar rastreando você pelo celular. Ela pegou o celular dela, olhou como se fosse se despedir de algo. Desligou, tirou o chip, quebrou também. Ela tinha um chip reserva na mala. Trocou. Pronto, ela disse. Agora ele não me acha. Não por enquanto, completei. Mas a gente precisa ser esperto. Nada de rede social. Nada de postar foto. Nada que deixe rastro. Ela assentiu, determinada. Arrumamos as coisas, checamos o quarto para ter certeza que não esquecemos nada. Saímos, coloquei a mala dela no caminhão. Ela subiu, acomodou-se no banco. Liguei o motor. O ronco familiar encheu o silêncio. Engrenei a marcha e a gente partiu. Deixando para trás Porangatu, o posto, a vida que ela tinha tentado construir ali, deixando para trás o medo, pelo menos por enquanto. Rodamos em silêncio nas primeiras horas. Ela olhava a paisagem mudar, o cerrado dando lugar a outros tipos de vegetação conforme a gente avançava. Parei num posto para abastecer. Outro posto, outra cidade, outra vida. Comprei água, comprei lanche, voltei para o caminhão. Ela estava mexendo no celular novo, ajustando as configurações. João, ela chamou quando voltei a dirigir. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você nunca casou? Você disse que sempre foi solteiro. Mas por quê? Você é um homem bom. Qualquer mulher teria sorte de estar com você. A pergunta me pegou de surpresa.
Respirei fundo, pensando na resposta. Podia mentir, podia dar uma resposta fácil, mas decidi ser honesto. Como eu estava pedindo honestidade dela, era justo que eu desse o mesmo, porque eu nunca achei que eu merecia. Falei, a voz saindo mais baixa. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 7 anos. Sumiu. Nunca mais voltou. Nunca mandou carta. Nunca ligou. Nunca quis saber se eu estava vivo ou morto. E eu cresci me perguntando o que tinha de errado comigo. O que eu tinha feito para ele ir embora. Minha mãe trabalhou feito louca para me criar sozinha. Morreu cedo, cansada, destruída. E eu jurei que nunca ia fazer isso com ninguém. Nunca ia ser o cara que some, que abandona. Então eu preferi não me envolver. Preferi ficar sozinho do que arriscar ser igual a ele. O silêncio que veio depois foi pesado. Ela ficou me olhando, processando o que eu tinha dito. Você não é ele, ela disse, a voz firme. Você não é seu pai, João. Você é exatamente o oposto dele. Você ficou. Você voltou. Você está aqui, com uma mulher que mal conhece, largando tudo para garantir que ela fique segura. Isso não é abandono. Isso é... Ela parou procurando a palavra certa. Isso é amor. O coração acelerou. Ela tinha dito. A palavra que eu tinha medo de ouvir. A palavra que eu tinha medo de sentir. Amor. Era cedo demais. A gente mal se conhecia. Mas, ao mesmo tempo, parecia que a gente se conhecia a vida inteira. Porque a dor reconhece a dor. A solidão reconhece a solidão. E quando duas pessoas quebradas se encontram, elas ou se destroem de vez ou se curam juntas. Ana, comecei, mas ela interrompeu. Você não precisa dizer nada, ela falou, colocando a mão no meu braço. Eu sei que é cedo. Eu sei que a gente está no meio de uma bagunça. Mas eu precisava que você soubesse que você me salvou. De verdade. E eu não sei onde isso vai dar. Não sei o que vai ser da gente, mas eu sei que eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Segurei a mão dela, apertei levemente. A gente vai descobrir juntos, falei. Passo a passo, quilômetro a quilômetro. Ela sorriu. E naquele sorriso, mesmo machucado, mesmo triste, tinha algo bonito, tinha recomeço, tinha possibilidade. Continuamos rodando. Paramos para almoçar num restaurante de beira de estrada. Comida simples, arroz, feijão, carne, salada. A gente comeu dividindo o prato, conversando baixo, rindo de vez em quando de alguma bobagem. Gente passava, olhava, via só mais um casal viajando. Não faziam ideia da história que a gente carregava. E era bom assim, ser invisível, ser normal, ser só a gente. Quando voltamos para o caminhão, o celular dela tocou. Número desconhecido. Ela olhou para a tela, o rosto empalideceu. É ele, ela sussurrou. Ele conseguiu o número novo. Não sei como, mas ele conseguiu. Meu sangue gelou. Peguei o celular da mão dela. Atende, falei. No Viva Voz, eu quero ouvir. Ela hesitou, mas atendeu. Colocou no Viva Voz. Alô? A voz dela tremeu. Achou que ia conseguir fugir de mim, sua vadia? A voz do outro lado era grossa, carregada de raiva. Achou que eu não ia te achar? Eu sempre acho, sempre. E quando eu te pegar, você vai ver. Você vai pagar por tudo. Arranquei o celular da mão dela. Ela não é sua, falei, a voz saindo firme, controlada, mas cheia de raiva contida. E você não vai encostar nela nunca mais. Silêncio do outro lado. Depois, uma risada, fria. Calculada. Quem é você? O novo namoradinho? O herói da história? Ele zombou. Você não sabe com quem está mexendo, amigo. Ela é minha. Sempre foi. Sempre vai ser. E se você tentar me impedir, vai se arrepender. Tenta me achar, respondi e desliguei. Quebrei o chip do celular dela de novo. Joguei pela janela. Respirei fundo, tentando controlar a adrenalina. Ana Clara estava tremendo ao meu lado, o rosto pálido, os olhos arregalados de medo. Ele vai vir atrás da gente, ela disse, a voz saindo num fio. Ele não vai parar. Então a gente também não para, respondi ligando o motor. A gente continua, e se ele aparecer eu lido com ele. Mas ele não vai te tocar de novo. Eu prometo.
Ela me olhou e vi ali o medo, mas também vi confiança. E isso me deu força. Força para seguir, força para proteger, força para não desistir. Acelerei, coloquei o caminhão na estrada e a gente seguiu. Rumo a Maceió, rumo ao desconhecido, rumo a qualquer lugar que fosse longe dele. Longe do passado, longe da dor. E juntos a gente ia chegar, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Continue lendo. Capítulo 7 em breve. Você já teve que ser mais forte que seu medo por alguém? Continue e alongue o próximo 14/03. Orchestrated Climactic Chapter. Expansion with Heightened Tension and Character Development. Capítulo 7. A travessia mais longa. Rodamos por 3 dias quase sem parar. 3 dias de tensão constante, olhando pelo retrovisor, checando cada carro que se aproximava, cada moto que passava rápido demais, cada movimento suspeito em cada parada. Dormíamos em motéis diferentes, sempre no quarto mais afastado, sempre pagando em dinheiro, sempre sem dar nome completo. Ana Clara não tinha mais celular. Eu só ligava o meu para checar se tinha alguma emergência do trabalho. Depois desligava de novo. A gente vivia como fantasmas, invisíveis, fugindo de um passado que insistia em nos perseguir. A paisagem ia mudando conforme a gente avançava. O cerrado foi ficando para trás, dando lugar a um verde mais denso, mais úmido. Passamos por cidades pequenas do interior da Bahia, aquelas que mal aparecem no mapa, onde o tempo parece ter parado décadas atrás. Casas de taipa, igrejas velhas, praças de terra batida, gente sentada na calçada conversando sem pressa. O cheiro também mudou. Menos terra seca, mais maresia conforme a gente se aproximava do litoral. O ar ficou diferente, mais pesado, mais salgado. E aos poucos, Ana Clara foi relaxando. Não totalmente. Ainda tinha o medo ali, grudado. Mas ela começou a respirar melhor, a sorrir mais, a olhar pela janela com algo parecido com curiosidade, em vez de só pânico. Na manhã do 4º dia, paramos numa cidadezinha chamada Barra de São Miguel, a poucos quilômetros de Maceió. Eu estava exausto. O corpo doía, a cabeça pesava, os olhos ardiam de tanto ficar alerta. Mas quando avistei o mar pela primeira vez naquela viagem, algo mudou. A imensidão azul, o barulho das ondas mesmo de longe, aquele horizonte infinito que parecia prometer que tudo ainda era possível. Olhei para Ana Clara. Ela tinha o rosto colado na janela, os olhos arregalados, brilhando. "É o mar", ela sussurrou, como se não acreditasse. "João, é o mar", sorri. Pela primeira vez em dias, senti o peito aliviar um pouco. "É", respondi. "A gente chegou." Estacionei o caminhão numa rua próxima à praia. Eram quase 7 da manhã. O sol nascia devagar, pintando o céu de rosa e laranja. A praia estava quase vazia. Só alguns pescadores voltando com as redes, uns cachorros correndo na areia, uma ou outra pessoa caminhando. O cheiro de maresia era forte, gostoso, misturado com cheiro de peixe fresco e água salgada. Desliguei o motor. O silêncio veio diferente dessa vez. Não era pesado. Era leve. Era paz. "Vem", falei, abrindo a porta. "Vamos ver o mar." Descemos do caminhão. Ana Clara pisou na areia pela primeira vez e parou. Simplesmente parou. Tirou os chinelos, sentiu a areia fria nos pés, fechou os olhos, respirou fundo, aquele ar salgado enchendo os pulmões. Quando ela abriu os olhos, tinha lágrimas descendo. Mas não era tristeza, era alívio, era liberdade, era a sensação de finalmente ter chegado num lugar seguro. "Nunca tinha visto o mar", ela disse, a voz embargada. 40 anos e nunca tinha visto o mar. Segurei a mão dela. Caminhamos até a beira da água. As ondas vinham mansas, molhando os pés, geladas, refrescantes. Ela riu, um riso solto, genuíno, que eu ainda não tinha ouvido. E aquele som foi a coisa mais bonita que eu já tinha escutado na vida. Ficamos ali por quase 1 hora, só sentindo, só sendo, sem falar muito, sem precisar.
O mar fazia o trabalho, o mar curava, o mar lavava um pouco da dor que a gente carregava. Quando voltamos para o caminhão, uma mulher idosa estava passando com uma sacola de pães. Ela parou, olhou para a gente, sorriu. "Vocês são de fora, né?" Ela perguntou com aquele sotaque nordestino carregado, as palavras arrastadas, gostosas de ouvir. "Somos", respondi. "Acabamos de chegar." "Bem-vindos", ela disse genuína. "Cuidado com o sol. Aqui ele não perdoa, não. E se precisarem de alguma coisa, o povo daqui ajuda. É só pedir." Agradecemos. Ela seguiu o caminho. Ana Clara me olhou. "As pessoas aqui são diferentes", ela disse. "Mais leves." "É longe de tudo", respondi. "Longe do que machuca." Procuramos um lugar para ficar. Encontramos uma pousada simples, pequena, de frente para o mar. A dona era uma senhora de uns 60 anos, cabelo grisalho preso num coque, sorriso largo, olhos bondosos. Ela não fez perguntas, só mostrou o quarto, falou o preço, aceitou o pagamento em dinheiro. O quarto era simples, mas limpo. Cama de casal, ventilador de teto, banheiro pequeno, uma varanda minúscula de onde dava para ver o mar. Perfeito. "Vou tomar um banho", Ana Clara disse assim que a gente entrou. "Preciso lavar essa estrada toda de mim." "Vai", falei. "Eu vou buscar comida. Você gosta de peixe?" Ela sorriu. "Nunca comi peixe fresco do mar, mas topo." Saí, caminhei pela vila procurando um restaurante. Achei um de esquina, pequeno, com mesas de plástico do lado de fora, cheiro bom de comida caseira. Pedi 2 pratos de peixe frito com arroz, pirão, salada e farofa. A moça que atendia embrulhou tudo com cuidado, me entregou ainda quentinho. Quando voltei para a pousada, Ana Clara estava na varanda, cabelo molhado, vestindo um vestido simples que eu nunca tinha visto, branco com flores pequenas. Ela estava diferente, mais leve, mais ela. Os machucados ainda estavam ali, mas já tinham melhorado. O roxo do olho estava ficando amarelado. O inchaço tinha diminuído bastante. O corte no lábio tinha fechado. As marcas no pescoço ainda eram visíveis, mas menos gritantes. "Você tá linda", falei, sem pensar. Ela corou, desviou o olhar, mas sorriu. "Obrigada." Comemos na varanda, dividindo o peixe, conversando sobre besteira, rindo de coisas bobas. Foi estranho. Estranho de tão normal. Como se a gente fosse só um casal qualquer aproveitando uns dias de férias. Como se não tivesse toda aquela história pesada nas costas. E por alguns minutos a gente fingiu que era verdade, que era só isso, só a gente, o mar e a paz. Depois do almoço deitamos na cama, sem malícia, só para descansar. Eu fechei os olhos, finalmente permitindo que o cansaço tomasse conta. E dormi. Dormi pesado, pela primeira vez em dias. Quando acordei já era tarde. O sol começava a descer. Olhei para o lado. Ana Clara estava acordada, me olhando. "Quanto tempo eu dormi?" perguntei, a voz pastosa. "Umas 4 horas", ela respondeu suave. "Você precisava." Me espreguicei, sentei na cama. Ela continuou deitada, olhando para mim com aquele jeito que me desarrumava todo. "João", ela chamou, séria. "A gente precisa conversar sobre o que vem agora." Meu estômago apertou. Sabia que essa conversa ia chegar, não podia fugir dela para sempre. "Fala", pedi. Ela se sentou também, puxou os joelhos para o peito, abraçou as próprias pernas. A postura defensiva de sempre quando o assunto era difícil. "A gente não pode ficar fugindo para sempre", ela começou, a voz baixa, mas firme. "Ele vai continuar procurando, ele não desiste, e eu não posso viver o resto da vida olhando para trás com medo. Eu não quero isso. E não quero que você tenha que viver assim também." "Então, o que você quer fazer?" perguntei, já sabendo que não ia gostar da resposta. "Eu quero enfrentar", ela disse, e os olhos dela brilharam com uma determinação que eu não tinha visto antes. Não sozinha, mas enfrentar. Ir na polícia de verdade. Fazer um BO completo, juntar provas, pedir medida protetiva de novo, mas agora com tudo documentado. As fotos dos machucados, o histórico, as testemunhas. Eu quero que ele pague, não só por mim,
mas por todas as mulheres que ele ainda vai machucar se ninguém parar ele. O coração apertou, porque eu sabia que ela tinha razão, mas também tinha medo. Medo de que isso colocasse ela em mais perigo. Medo de que o sistema falhasse de novo. Medo de perder ela. E se não der certo? Perguntei vulnerável. E se ele vier atrás de você de novo? Então eu lido, ela respondeu, e a voz dela não tremeu. Mas pelo menos eu tentei. Pelo menos eu não deixei ele ganhar. Ele já tirou anos da minha vida, João. Ele já me fez ter medo de existir. Eu não vou deixar ele tirar meu futuro também. Me aproximei, segurei o rosto dela com cuidado. Se é isso que você quer, então eu tô com você. A gente faz isso juntos, do jeito certo, com calma, com cuidado. Mas juntos. Ela fechou os olhos, encostou a testa na minha. Obrigada, sussurrou, por me ouvir, por não tentar me controlar, por deixar eu decidir. Você sempre teve voz, falei. Ele que tirou isso de você. Eu nunca vou fazer isso. Ela me beijou. Foi de repente sem aviso. Um beijo suave, cuidadoso, respeitoso. Como se ela tivesse testando se era seguro, testando se eu era diferente. E quando ela percebeu que eu não avancei, que eu só correspondi com a mesma delicadeza, ela relaxou. O beijo ficou mais profundo, mais verdadeiro. E quando a gente se separou, os dois estávamos respirando diferente. Desculpa, ela disse corando. Eu só... Não pede desculpa, interrompi. Nunca pede desculpa por me beijar. Ela sorriu. Aquele sorriso tímido, bonito, que iluminava o rosto dela mesmo com os machucados. Passamos o resto do dia na praia. Caminhamos pela areia. Conversamos sobre sonhos, sobre futuros possíveis, sobre versões de nós mesmos que a gente queria ser. Ela me contou que sempre quis abrir uma pequena cafeteria, um lugar acolhedor, com bolos caseiros, café bom, música suave, um lugar onde as pessoas se sentissem em casa. Eu contei que sempre quis parar de rodar, ter um pedaço de terra, plantar alguma coisa, ver crescer, ter raiz. A gente riu da coincidência. Dois fugitivos querendo exatamente o oposto da fuga, pertencimento. Quando a noite caiu, voltamos para a pousada. Jantamos na varanda de novo, dessa vez com o camarão que a dona da pousada tinha feito. Bebemos cerveja gelada, olhamos as estrelas. E pela primeira vez, desde que a gente se conheceu, teve silêncio sem peso. Silêncio bom. Silêncio de quem está construindo algo juntos. Mas a paz durou pouco. Na manhã seguinte, quando descemos para tomar café, a dona da pousada me chamou no canto. O rosto dela estava preocupado. Moço, ela disse baixinho, teve um homem aqui ontem de tarde perguntando por vocês. Descreveu vocês direitinho. Disse que era marido dela, que ela tinha fugido, que ele só queria conversar. Meu sangue gelou. O que você disse para ele? Disse que não tinha ninguém com essa descrição aqui, que ele devia ter errado de pousada. Mas ele não pareceu acreditar muito. Ficou dando volta pela vila, e eu vi ele conversando com outras pessoas também. Subi correndo as escadas, entrei no quarto. Ana Clara estava arrumando a mala, cantarolando baixinho. Quando me viu, o sorriso morreu. Ele está aqui, falei direto. Ele achou a gente. O rosto dela empalideceu. As mãos começaram a tremer. Como? Como ele achou? Não sei, mas ele está aqui, e a gente precisa sair. Agora. Ela assentiu. Pegou a mala com mãos trêmulas. Descemos rápido. Agradeci a dona da pousada. Pedi para ela não contar para ninguém que a gente estava ali. Ela jurou que não ia. Corremos até o caminhão. Subi e coloquei a chave na ignição. Foi aí que eu vi. Um carro preto, estacionado do outro lado da rua. E dentro dele, um homem me olhando. Ele sorriu. Um sorriso frio, cruel. E fez um gesto com a mão, como se dissesse, te peguei. João, Ana Clara sussurrou vendo ele também. Segura firme, falei, ligando o motor. O carro dele ligou também. Eu acelerei, saindo em disparada. Ele veio atrás. A perseguição começou. Eu conhecia caminhão, conhecia a estrada. Mas dirigir fugindo de alguém era diferente.
Tinha adrenalina, tinha medo, tinha o peso de saber que se eu errasse, era ela quem pagava. Peguei a estrada principal, acelerei o máximo que o caminhão permitia. Ele vinha atrás, colado, buzinando, gritando coisas que eu não conseguia ouvir, mas imaginava. Ana Clara chorava no banco do lado, as mãos agarradas no cinto, o corpo rígido de terror. Calma, falei, tentando parecer confiante. Eu não vou deixar ele chegar perto de você. Mas ele era mais rápido. Carro consegue manobras que caminhão não consegue. Ele veio pela lateral, tentou fechar a gente. Desviei, subi no acostamento, quase capotei. Voltei para a pista, coração na boca, mãos suadas, respiração curta. Foi aí que eu vi uma estrada de terra à direita, entrando para o meio do mato. Sem pensar muito, virei. O caminhão balançou violento na curva, Ana Clara gritou, segurei firme o volante. A estrada de terra era estreita, cheia de buracos, pedras. O caminhão sofria, reclamava, mas aguentava. Olhei no retrovisor. Ele tinha virado também, vinha atrás, levantando poeira. Para onde essa estrada vai? Ana Clara perguntou desesperada. Não sei, admiti, mas longe dele. Rodamos por quase 15 minutos naquela estrada do inferno. Árvores dos dois lados, mato fechado, nenhuma casa, nenhuma pessoa. Só nós, ele e o mato. Até que a estrada acabou. Simplesmente acabou, dando num descampado com um rio. Beco sem saída. Freiei bruscamente. O caminhão derrapou, parou a poucos metros da água. Olhei no retrovisor. Ele estava vindo. Mais devagar agora, sabendo que a gente não tinha para onde ir. Desce, falei para Ana Clara, a voz firme. Vai para trás de mim e fica lá. Aconteça o que acontecer, você não se aproxima dele. Entendeu? João, não. Ana! Peguei o rosto dela. Olhei fundo nos olhos. Confia em mim. Ela assentiu assustada. Descemos. Ela ficou atrás de mim. Eu fiquei na frente do caminhão, de pé, esperando. O carro dele parou, a porta abriu e ele saiu, alto, forte, tatuado, cara de quem já tinha vivido muito e nada bonito. Olhos frios, calculistas. Sorriu quando me viu. Então é você o herói, ele disse, caminhando devagar em minha direção. O caminhoneiro que achou que ia salvar ela de mim. Ela não precisa ser salva de você, respondi, mantendo a voz firme. Ela já se salvou. Você que não aceita. Ele riu. Riso amargo, sem humor. Ela é minha, ele disse, como se fosse óbvio. Sempre foi. Sempre vai ser. E você é só um obstáculo temporário. Então vai ter que passar por mim, falei. E não era bravata. Era promessa. Ele avançou. Rápido. Mais rápido do que eu esperava. Me acertou com um soco no rosto. Dor explodiu, vi estrelas, cambaleei para trás, mas não caí. Revidei. Acertei ele no estômago. Ele dobrou, respirou fundo, voltou para cima. Começamos a brigar. Soco, chute, luta feia, sem técnica, só raiva e desespero. Eu era mais velho, mais devagar, mas tinha mais a perder. Isso me dava força. Ouvi Ana Clara gritando, pedindo para a gente parar, chorando. Mas eu não podia parar. Se eu parasse, ele ganhava, e eu não ia deixar. Num golpe de sorte, consegui derrubá-lo. Ele caiu na terra, respirando pesado. Me joguei em cima, segurei ele. Olhei nos olhos dele. Se você encostar nela de novo, falei, a voz saindo baixa, perigosa. Não vai ter lugar no mundo onde você vai se esconder de mim. Entendeu? Ele cuspiu sangue, riu. Você não me assusta. Foi aí que Ana Clara apareceu ao meu lado. Ela estava com uma pedra na mão e bateu nele, na cabeça, não forte o suficiente para matar, mas forte o suficiente para ele apagar. Silêncio. Olhei para ela. Ela estava tremendo, a pedra ainda na mão, lágrimas escorrendo. Eu cansei, ela disse, a voz quebrada. Cansei de ter medo, cansei de fugir, cansei dele. Levantei, peguei a pedra da mão dela, joguei longe, abracei ela forte. Ela desabou no meu peito, chorando todo o alívio, todo o medo, toda a raiva acumulada. Acabou, falei. Acabou, amor. A gente vai embora. E dessa vez, a gente vai na polícia.
A gente faz isso do jeito certo. Olhei para ele desacordado no chão. Peguei o celular dele, tirei fotos, peguei o meu, liguei para a polícia, dei a localização, expliquei a situação. 20 minutos depois, eles chegaram. Levaram ele, fizeram o BO, pegaram o depoimento dela, o meu, as fotos dos machucados, o histórico, tudo. E quando a viatura foi embora levando ele para a cadeia, Ana Clara se virou para mim, segurou meu rosto. Você ficou, ela disse, a voz cheia de emoção. Mesmo quando ficou difícil, mesmo quando ficou perigoso, você ficou. E vou continuar ficando, respondi. Por quanto tempo você quiser. Ela me beijou, e naquele beijo tinha tudo. Gratidão, amor, recomeço, futuro. A gente voltou para o caminhão, subimos, liguei o motor. E dessa vez, não era fuga, era seguir em frente. Rumo ao que vinha depois, rumo ao novo, rumo a nós. Continue lendo. Capítulo 8, final em breve. Comente se você também acredita que o amor verdadeiro fica mesmo quando tudo desmorona. Continue e alongue o próximo 14/06. Architected Emotionally Resonant Final Chapter with Redemption, Transformation and Hopeful Realism. Capítulo 8. Raízes depois da tempestade. Passaram-se 6 meses desde aquele dia na estrada de terra. 6 meses que pareceram uma vida inteira e ao mesmo tempo passaram num piscar de olhos. 6 meses de delegacia, advogado, juiz, papelada, depoimento, medida protetiva, processo criminal. 6 meses de noites mal dormidas, de sobressaltos, de Ana Clara acordando suando frio, gritando, revivendo tudo. 6 meses de eu segurar ela, repetir que estava tudo bem, que ele não ia voltar, que ela estava segura. 6 meses de reconstrução, lenta, dolorosa, mas real. Ele pegou 3 anos de prisão. Não era o suficiente, nunca seria. Mas era algo, era justiça, mesmo que imperfeita. Ele tinha antecedentes, outras denúncias arquivadas, outros casos de violência que finalmente vieram à tona quando Ana Clara teve coragem de denunciar de verdade. Dessa vez, com provas, com testemunhas, com um sistema que, por milagre, funcionou. A medida protetiva era de 500 metros. Se ele chegasse perto, voltava para a cadeia. E o advogado que conseguimos, um homem bom, que aceitou pegar o caso praticamente de graça quando soube da história, garantiu que quando ele saísse, teria tornozeleira eletrônica. Ana Clara podia finalmente respirar. Não completamente. O medo não some assim, de uma hora para outra, mas ela respirava melhor. E cada dia que passava, um pouco mais. Eu não voltei para a estrada, não da forma que era antes. Vendi o caminhão, foi uma decisão difícil. Aquele caminhão era tudo que eu tinha, meu ganha-pão, minha identidade, meu refúgio. Por 20 anos aquela cabine foi minha casa, meu escritório, meu mundo. Mas quando olhei para Ana Clara, quando vi a possibilidade de uma vida diferente, uma vida com raiz, com sentido com ela, a escolha ficou fácil, porque o caminhão me levava para qualquer lugar, mas ela me fez querer ficar. Com o dinheiro da venda, mais as economias que eu tinha guardado ao longo dos anos, e não era pouco porque caminhoneiro sem vício e sem família para sustentar junta grana, compramos um pequeno terreno em Barra de São Miguel. Não era grande, não era luxuoso, era um lote simples, de esquina, a 10 minutos da praia, com uma casinha velha que precisava de reforma. Mas era nosso, nosso primeiro lugar de verdade. Passamos 3 meses reformando. Eu fazia quase tudo sozinho, com a ajuda de um pedreiro local, um senhor chamado Seu Manoel, que tinha quase 70 anos, mas trabalhava como se tivesse 20. Aprendi a rebocar parede, a assentar piso, a trocar telha, a consertar encanamento, coisas que eu nunca tinha feito na vida, mas tinha YouTube, tinha paciência e tinha a vontade de construir algo que fosse nosso. Ana Clara pintava, escolhia a cor, organizava, plantava. Ela que decidiu fazer uma horta no quintal. Começou pequena. Tomate, alface, coentro, cebolinha, mas cresceu.
Ela tinha jeito, tinha cuidado. As plantas respondiam a ela, cresciam fortes, saudáveis, como se reconhecessem que finalmente alguém as tratava com carinho. A casinha ficou pronta em novembro. 3 quartos pequenos, sala e cozinha integradas, um banheiro que eu reformei inteiro, varanda na frente com rede. Simples, mas acolhedor. E quando a gente se mudou de vez, quando deitei na nossa cama pela primeira vez, no nosso quarto, na nossa casa, algo dentro de mim se acalmou. Algo que vinha gritando há 42 anos finalmente ficou quieto. Ana Clara abriu a cafeteria no começo de dezembro, pequena, na frente da casa, usando o espaço que antes era uma garagem. A gente converteu tudo. Colocou mesinhas de madeira, cadeiras de ferro antigas que ela achou num brechó e pintou de branco, plantinhas em vasos pendurados, luzes amarelas que deixavam o ambiente acolhedor. Ela fazia os bolos. Aprendi que ela tinha talento. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate, bolo de fubá com goiabada, bolo de laranja que derretia na boca, pão de queijo que saía quentinho do forno. O café era bom de verdade, nada daquele café de máquina aguado. Café coado, forte, cheiroso, servido em xícara de porcelana que ela garimpava em feiras. No começo, quase ninguém vinha. Uma ou outra pessoa curiosa, turista perdido, morador local que passava para dar uma olhada. Mas aos poucos foi crescendo, boca a boca. Tem uma cafeteria nova ali perto da praia. O bolo é muito bom. A dona é gente boa. E foi pegando. Em um mês, a gente já tinha clientela fixa. Pescadores que paravam para tomar café antes de ir para o mar. Idosos que vinham jogar conversa fora. Mães com crianças que pediam bolo e suco. Turistas que descobriam e voltavam todo dia que estavam na cidade. Eu ajudava. Fazia o que ela precisasse. Às vezes era atender no caixa. Às vezes era lavar louça. Às vezes era só sentar numa mesa e conversar com os clientes, enquanto ela terminava de assar mais um bolo. Não era a vida que eu tinha imaginado, mas era melhor, porque era de verdade, porque tinha propósito. Porque no fim do dia, quando a gente fechava a cafeteria, subia para casa, tomava banho e sentava na varanda para ver o pôr do sol, eu sentia que finalmente tinha chegado. Não em algum lugar, em mim mesmo. Ana Clara mudou muito nesses meses. No começo, ela ainda se encolhia quando alguém levantava a voz, mesmo que fosse para chamar alguém do outro lado da rua. Ainda tremia quando um carro escuro passava devagar. Ainda checava as portas 3 vezes antes de dormir. Ainda acordava no meio da noite, suada, olhando para o lado para ter certeza que eu estava ali. Mas com o tempo, com terapia, ela começou a fazer terapia online, 2 vezes por semana. Com carinho, com segurança, com rotina, ela foi voltando. Não para quem ela era antes. Ela mesma dizia que não queria voltar. Queria ser alguém novo, alguém mais forte, alguém que sabia do que era capaz. E ela conseguiu. Via a transformação acontecer devagar, dia após dia. O jeito que ela começou a rir mais alto. O jeito que ela cantava enquanto fazia bolo. O jeito que ela dançava na cozinha quando tocava uma música que ela gostava. O jeito que ela me olhava, sem medo, sem hesitação, com um amor tão limpo, tão verdadeiro, que às vezes eu não acreditava que era para mim. Teve um dia, em fevereiro, quase 8 meses depois de tudo, que eu entendi que a gente tinha conseguido. Foi num sábado à tarde. A cafeteria estava cheia, barulho gostoso de gente conversando, rindo, vivendo. Ana Clara estava atrás do balcão, cabelo preso num coque bagunçado, avental branco sujo de farinha, rindo de alguma piada que um cliente tinha feito. Ela me viu olhando, piscou, mandou um beijo, e naquele gesto simples, eu vi. Vi que ela não tinha mais medo. Vi que ela tinha se curado, não completamente. Trauma não se apaga, mas o suficiente para ser feliz. E aquilo me encheu de uma gratidão tão grande que eu tive que sair da cafeteria para não chorar na frente de todo mundo. Fui para a praia. Sentei na areia, olhei para o mar.
Aquele mar que tinha virado nosso companheiro, nossa testemunha, nosso refúgio. E pensei em tudo, na estrada, na solidão, nos anos vazios, no posto de gasolina, no primeiro café, no primeiro sorriso dela, na primeira conversa, em como uma parada simples tinha mudado tudo, em como eu quase segui viagem, em como eu quase não voltei, e no quanto eu teria perdido. Pensei na minha mãe, naquilo que ela disse sobre o trovão. A dor de perder é o preço que a gente paga por ter amado. E vale a pena, sempre vale a pena. Ela tinha razão. E eu finalmente entendia. Porque amar Ana Clara doía também. Doía porque eu tinha medo de perdê-la. Doía porque eu me importava tanto que às vezes parecia que meu peito ia explodir. Doía porque era real. Mas valia a pena. Cada segundo valia. Sentia alguém sentar do meu lado. Era ela. Tinha fechado a cafeteria mais cedo, pedido para a vizinha ficar de olho. Sentou, encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos assim, em silêncio, só ouvindo o barulho das ondas. No que você está pensando? Ela perguntou baixinho. Em como eu tenho sorte, respondi honesto. Ela riu. Sorte? Você que me salvou, João. Balancei a cabeça. Não, a gente se salvou. Um salvou o outro. Ela ficou quieta por uns segundos. Depois falou, a voz carregada de emoção. Sabe o que eu penso às vezes? Penso que se você não tivesse voltado naquele dia no posto, penso em como seria. E eu não consigo imaginar. Não consigo imaginar minha vida sem você. Sem esse lugar, sem essa cafeteria, sem acordar do seu lado, sem ter alguém que me olha como se eu valesse alguma coisa. Você me deu isso, João. Me deu de volta a minha vida. Segurei a mão dela, apertei. Você sempre valeu. Você só precisava de alguém que enxergasse. Ela virou, me olhou com aqueles olhos castanhos que eu tinha aprendido a ler, que eu tinha aprendido a amar. Casa comigo, ela disse de repente. Meu coração parou. O quê? Casa comigo. Ela repetiu sorrindo, mas com lágrimas nos olhos. Eu sei que é meio louco. Eu sei que a gente não tá junto faz tanto tempo assim, mas eu não quero esperar. Não quero mais perder tempo. Eu já perdi tempo demais com medo, com dor, com coisas que não importam. Eu quero acordar todo dia sabendo que você é meu, de verdade, no papel, na vida, em tudo. Fiquei sem palavras. Ana Clara me pedindo em casamento. Ana Clara, que tinha tanto medo de compromisso, de se prender, de entregar o coração, me pedindo para ser dela, para sempre. Sim, falei, e a voz saiu embargada. Sim, eu caso com você. Ela jogou os braços em volta do meu pescoço, me beijou com tanta intensidade que a gente quase caiu na areia. Rimos no meio do beijo, abraçados, com gosto de sal nos lábios, com o barulho do mar em volta. E naquele momento, ali, naquela praia que tinha nos recebido quando a gente mais precisava, eu soube que estava em casa. Finalmente, depois de 42 anos, eu tinha achado o meu lugar. Casamos um mês depois. Nada grande, nada ostentado. Na praia, no fim da tarde, só com as pessoas que importavam. Seu Manuel, o pedreiro. Dona Iracema, a dona da primeira pousada que nos ajudou. Alguns clientes da cafeteria que tinham virado amigos. O advogado que pegou o nosso caso. A terapeuta de Ana Clara veio também, fez questão. Foi simples. Bermuda e camisa branca para mim. Vestido branco simples para ela. Com flores no cabelo. Sem padre, sem juiz. Só nós, trocando votos que a gente mesmo escreveu. Com os pés na areia, enquanto o sol se punha pintando tudo de dourado. João! Ela começou, a voz tremendo, mas firme. Você me encontrou quando eu estava perdida. Me segurou quando eu estava caindo. Me deu coragem quando eu só tinha medo. Me ensinou que amor não é controle, é liberdade. Que parceria não é posse, é escolha. Que recomeçar não é esquecer, é construir em cima do que sobrou. Eu prometo te amar. Não perfeitamente, porque eu ainda estou aprendendo, mas verdadeiramente. Todos os dias, em tudo que eu sou e em tudo que eu ainda vou ser. Tive que respirar fundo antes de falar, porque a emoção estava apertando a garganta. Ana Clara, comecei, e a voz falhou. Respirei de novo.
Eu rodei o Brasil inteiro procurando algo que eu nem sabia o que era. Passei por 1000 cidades, conheci 1000 pessoas, vi 1000 paisagens. Mas foi num posto simples, no meio do nada, que eu achei tudo. Você me ensinou a parar, a sentir, a ficar. Você transformou minha estrada em lar. Eu prometo te proteger. Não porque você é fraca, mas porque você merece segurança. Prometo te ouvir. Não porque você precisa de permissão, mas porque sua voz importa. Prometo ficar, nos dias bons e nos ruins. Quando for fácil e quando for difícil, porque você vale cada quilômetro, cada desvio, cada escolha que me trouxe até aqui. Trocamos alianças simples, de prata, que ela mesma tinha escolhido numa lojinha do centro. E quando o seu Manuel falou, pode beijar a noiva, eu beijei. Beijei ela com todo o amor que eu tinha guardado a vida inteira, sem saber para quem entregar. E o pessoal aplaudiu, e o mar testemunhou, e o sol se pôs, e estava feito. A gente era família, a gente era um. A vida depois do casamento foi normal. E eu digo isso como a melhor coisa do mundo, porque normal é o que a gente sempre quis e nunca teve. Normal é acordar do lado de alguém que você ama, é tomar café junto, é brigar por besteira e fazer as pazes meia hora depois. É trabalhar junto na cafeteria, ela mandando, eu obedecendo porque ela que sabia fazer bolo e eu só sabia comer. Normal é sentar na varanda toda noite para ver as estrelas. É fazer planos para o fim de semana. É cuidar da horta. É reclamar da conta de luz. É rir à toa. É existir sem medo. Teve dias difíceis também. Teve dia que ela teve crise de ansiedade, que o passado voltou pesado, que ela precisou chorar por horas enquanto eu só segurava. Teve dia que eu recebi notícia que um conhecido da estrada tinha morrido e a solidão antiga bateu. Aquela sensação de não pertencer a lugar nenhum. Teve dia que a cafeteria não vendeu nada e a gente ficou preocupado com dinheiro. Teve dia que a gente brigou feio, disse coisas duras, dormiu de costas um pro outro. Mas teve muito mais dias bons. Teve o dia que a cafeteria apareceu num blog de turismo e encheu de gente. Teve o dia que a gente adotou um cachorro vira-lata que apareceu perdido na praia e a gente chamou de Trovão, em homenagem ao cachorro da minha infância. Teve o dia que Ana Clara fez aniversário e eu enchi a cafeteria de flores. Teve o dia que ela me surpreendeu com uma viagem de fim de semana para um hotel fazenda no interior. Teve tantos dias bons que os ruins viraram só detalhes. Hoje faz 1 ano e 3 meses que a gente se casou. 1 ano e 9 meses desde aquele primeiro café. E quando olho para trás, para a estrada que eu deixei, para o homem que eu era, eu mal reconheço. Aquele João vazio, sozinho, rodando no automático, morreu. No lugar nasceu esse João, que tem esposa, que tem casa, que tem cachorro, que tem horta, que tem cafeteria, que tem propósito, que tem amor. Às vezes eu ainda sonho com a estrada, com o ronco do motor, com o cheiro de diesel, com a liberdade infinita do asfalto. E não vou mentir, dá uma saudade. Mas aí eu acordo, vejo ela do meu lado dormindo, com o cabelo bagunçado e a boca meio aberta, e eu lembro. Lembro que liberdade de verdade não é ir para qualquer lugar, é poder ficar, é ter para onde voltar, é ter alguém esperando, é ter raiz. Hoje é sábado, a cafeteria tá cheia. Ana Clara tá rindo com uma cliente enquanto embala um bolo inteiro. Trovão tá deitado debaixo da mesa, roncando. O sol entra pelas janelas, iluminando tudo com aquela luz dourada da tarde. Tem cheiro de café fresco e pão de queijo saindo do forno. Tem música boa tocando baixinho. Tem vida. E eu tô aqui, sentado numa mesa do canto, olhando para tudo isso, para essa vida que a gente construiu. Do nada, do zero, de 2 quebrados que se juntaram e viraram um inteiro. Você que está ouvindo isso, talvez você se identifique, talvez você também seja alguém que passou a vida rodando, fugindo, preenchendo o vazio com quilômetros. Talvez você também ache que ficar é se prender, que amar é se perder,
que abrir o coração é se arriscar demais. Eu entendo, eu era você, mas eu aprendi uma coisa. Aprendi que a gente não está aqui para rodar sozinho até o motor parar. A gente está aqui para encontrar, para parar, para ficar, para construir algo que dure mais que a gente. E isso dá medo, claro que dá. Porque amar é se arriscar, é entregar, é confiar que a outra pessoa não vai te machucar do jeito que você já foi machucado antes. Mas também é a única coisa que vale a pena. Porque no fim, quando a estrada acabar, e ela sempre acaba, o que fica não é o tanto que você rodou, é o tanto que você amou, é quantas vidas você tocou, é quantas vezes você escolheu ficar quando podia ter ido. É quantas vezes você foi corajoso o suficiente para abrir o coração mesmo com medo. Então, se você está aí sozinho na estrada, sozinho na vida, sozinho no seu caminhão, na sua casa, no seu trabalho, para, só por um segundo, e olha em volta, olha de verdade. Porque às vezes a pessoa que vai mudar sua vida inteira está num posto simples, num balcão qualquer, num sorriso que você quase não viu. E se você não parar, se você seguir em frente porque é mais fácil, porque é mais seguro, porque é o que você sempre fez, você perde. Você perde a chance de ser feliz de verdade. Eu quase perdi. Quase segui viagem. Quase não voltei. E hoje eu agradeço todos os dias por ter tido coragem de frear, de virar o volante, de mudar a rota, porque a melhor viagem da minha vida não foi de Anápolis para Palmas, não foi cruzar o Brasil, não foi rodar 20 anos. A melhor viagem da minha vida foi do posto até aqui, do medo até o amor, da solidão até ela. Ana Clara olha para mim nesse momento como se sentisse que eu estou pensando nela. Sorri, aquele sorriso que salvou minha vida. Aquele sorriso que me deu motivo para parar de rodar e começar a viver. E eu sorrio de volta, porque finalmente, depois de 43 anos, eu entendi. A carga mais valiosa que eu já carreguei não estava no baú do caminhão. Estava, e sempre esteve, no coração. E você, está esperando o quê para mudar sua rota? Para parar? Para escolher ficar? Conta aqui sua história. Porque essa família de caminhoneiros e sonhadores só cresce. E todo mundo aqui sabe. Tem paradas que mudam tudo. Bora rodar juntos, mas só até achar motivo para estacionar. Babamar caminhoneiro do amor. Lá mudei minha rota. Amor que resgatou, da recomeço real, a família, de brutos, estrada do coração,